Ok, estamos gravando, então, olá, uma boa noite a todos e a todas, né? Bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia. Hoje a gente tem a fala do professor Rogério Topa, né? Ele é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e também é professor lá na UFSCar. Então a gente agradece aí a presença de todos, né, que vieram para prestigiar e assistir o professor Topa, né? A gente agradece também aí a ilustre presença da professora Neuza Maria John Scheid, né, nossa pró-reitora em pesquisa, extensão e pós-graduação, que está prestigiando aí também, e agradecer ao Topa, é claro, né, por ter topado de vir até Erechim dessa maneira, em formatos de 0 e 1, né, por ondas de internet. Então a gente agradece aí profundamente, né, o teu tempo e tua disposição para poder abrilhantar um pouco a nossa noite com a tua fala. Então eu vou passar a palavra para o professor Rogério, mas antes disso, só vou lembrar que esses vídeos a gente está postando no nosso canal do YouTube, que é o Relatos de Experiências do PPG Ecologia URI. Então, todos esses vídeos que a gente vem fazendo durante os seminários, a gente está colocando lá no canal. Então, não esqueçam de ir lá prestigiar o canal, se inscrever, compartilhar, curtir. Então, sem mais delongas, por favor, professor Rogério, a palavra está contigo. Legal. Tá bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Uhum. Deixa eu ver aqui primeiro. Só um segundo. Acho que está indo, né? Está aparecendo já. Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então tá bom. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? O REP entrou em contato. É um prazer estar de volta à URI, um lugar que realmente foi muito importante na minha vida, me fez construir um novo olhar, né, sobre a universidade. Tive uma experiência muito gratificante aí com vocês, né? Então eu queria agradecer a lembrança e a oportunidade, né, de falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal de São Carlos. Eu estou agora no campus Sorocaba, trabalho aqui, a gente tem um núcleo de estudos, que é o nosso grupo de pesquisa, né, que é em Ecologia da Paisagem e Conservação, e eu sou docente do Departamento de Ciências Ambientais. O que eu vou falar aqui hoje, né, dentro desse tema, Ecologia e Conservação de Abelhas Nativas Brasileiras, né, um olhar na perspectiva da ecologia da paisagem, é um trabalho que a gente desenvolveu como orientação pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental, que é o PPG-SGA, que eu também sou coordenador, né, do programa há 4 anos que eu estou na coordenação desse programa. Pois bem, eu tenho um tempo aí de 20 minutos, né, vou tentar trabalhar ele da melhor forma possível, né, apesar de ser um assunto bem vasto, né, que eu vou tratar especificamente de uma parceria, né, que a gente tem, que é do NEPEC com o NUPECA, né? O NUPECA é um núcleo de pesquisa sobre ecotoxicologia e conservação de abelhas. Lá dentro do NUPECA eles têm um laboratório de ecotoxicologia e integridade ambiental, e esse NUPECA, o núcleo, né, de ecotoxicologia e conservação de abelhas, é coordenado pela professora Elaine Zacarin. E ela, em 2012, ela me convidou, ela tinha interesse, né, de começar a fazer trabalhos de ecologia na parte de campo, né, e ela me convidou para interagir com ela no desenvolvimento de uma pesquisa com ecologia de abelhas, né, mas para fazer levantamentos, cruzar informações com paisagem, né, e eu já estava desenvolvendo algumas pesquisas lá, há 2 anos que eu já estava lá, né, desenvolvendo algumas pesquisas dando maior foco na parte de ecologia de paisagem, né, já que eu estou trabalhando exclusivamente dentro da parte como professor nas cadeiras de geoprocessamento, né, eu comecei a dar esse olhar, dar esse foco, né, e daí nasceu uma parceria muito grande, né, entre o NUPEC e o NEPEC, e a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos, e desses trabalhos a gente orientou em comum, eu como orientadora, a Elaine como co-orientadora, né, o mestrado da Mariana Arena, né. Então, eu vou trazer aqui um pouco do trabalho dela, né, em que a gente vai falar, que eu vou procurar falar, então, sobre
essa questão, né, da conservação de abelhas nativas nessa perspectiva da ecologia da paisagem. Bem, primeiro eu quero trazer uma breve introdução do tema, né, sobre abelhas e paisagem. Né? Então, a gente tem aqui um diagrama, um modelo conceitual. Né? Esse modelo conceitual desse trabalho, né, retirei desse trabalho, que fala sobre os efeitos da fragmentação da paisagem na dinâmica de polinização, traz alguns conceitos importantes que acabaram nos motivando, né, no desenvolvimento das nossas pesquisas aqui na região de Sorocaba. Então, dois grandes aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente fala de ecologia de paisagem e conservação, né, é a perda de hábitat, né, é um termo importante, é um conceito importante, e, consequentemente, com a perda de hábitat, a gente tem a fragmentação desse hábitat. Né. Quando a gente traz isso no campo da conservação de abelhas, né, a gente trata a perda de hábitat como um aspecto que influencia diretamente na densidade de plantas e de polinizadores. Né? Então, a gente, quando perde hábitat, a gente está perdendo vegetação e, consequentemente, a gente está perdendo fauna. No nosso caso, aqui o tópico, né, seriam polinizadores. E com essa perda de hábitat, né, que influencia diretamente nessa densidade de plantas e polinizadores, né, a gente tem situações em que a gente vai haver uma influência direta, né, na densidade dessas plantas. Né, então, a densidade de plantas afeta diretamente as taxas de polinização. Né, então, consequentemente, a gente vai ter mais ou menos disponibilidade de pólen, né, e de transferência de pólen na paisagem. Né, e a perda de hábitat também influencia essa densidade de plantas, perdão, né, também afeta a densidade de polinizadores. Então, quando a gente fala em perda de hábitat, a gente está falando em densidade de plantas e a gente está falando em densidade de polinizadores. Como a perda de hábitat influencia, né, na fragmentação, né, a fragmentação é uma consequência dessa perda de hábitats, né, essa fragmentação, então, ela vai poder aumentar ou diminuir a densidade de plantas, tudo depende da região, do que vai estar em volta, né, desse habitat fragmentado, né, e também vai influenciar na possibilidade de aumentar ou diminuir, né, a densidade de polinizadores. Né. E essa fragmentação, né, um aspecto muito importante, é que ela influencia na movimentação do polinizador na paisagem. Então, a gente tem aqui, com base nessa realidade, né, em que a gente pode ter mais densidade de plantas ou menos densidade de plantas, mais densidade de polinizadores ou menos, né, polinizadores, né, a gente vai ter um sucesso ou não, né, nesse processo de polinização. Né. Então, o que motiva a gente, o que motivou o desenvolvimento da pesquisa são essas relações, né, de perda de hábitat, de fragmentação do hábitat, e como isso influencia, né, ou está influenciando no comportamento, né, desses organismos na paisagem, principalmente para considerar, né, o estabelecimento de estratégias de conservação. Né, a gente pensar em planos conservacionistas. Então, quando a gente fala, né, a gente está tratando dessa relação de perda de hábitat, de fragmentação de hábitat, a gente tem que levar em consideração o que permeia, né, entre essas manchas remanescentes de floresta, que é o nosso caso, o nosso alvo aqui, principalmente na nossa região. Né. Quando a gente trata sobre essa questão da fragmentação, um aspecto importante, né, é a matriz na qual essas áreas naturais elas estão inseridas. Né. É claro que o conceito de matriz ele traz o que é predominante na paisagem, né? Então posso ter uma matriz mais antropizada, uma matriz mais natural, mas o que a gente tem que levar em consideração aqui é o que está em volta desses fragmentos florestais. Né? Então, qual é a qualidade dessa matriz, né? Como que essa matriz potencializa, né, o movimento desses organismos na paisagem,
né, e como que se dá o padrão de conectividade desses movimentos na paisagem. Então, essa figura aqui, né, esses diagramas esquemáticos, eles mostram aqui 6 cenários, né, esses cenários subdivididos em 2 grandes grupos, em manchas que são isoladas na paisagem, né, e manchas que têm algum tipo de conectividade, aqui exemplificada por corredores ecológicos. Nos cenários A, B e C, né, a gente tem uma situação, então, são manchas isoladas na paisagem, né, e a gente tem 2 tipos de matriz que condicionam esse movimento dos organismos nessa paisagem. Uma matriz na qual o movimento do polinizador, no nosso caso as abelhinhas, né, elas não é influenciado, ou seja, as abelhas elas podem se movimentar, no caso de A e B, em C, né, uma matriz no qual a gente tem uma barreira, né, a permeabilidade de dispersão dos organismos na paisagem é muito baixa. Em A e B, a gente tem 2 situações específicas, né? Uma na qual os organismos se movimentam independente, né, da distância entre as manchas, né, então, e da densidade, né, de plantas que a paisagem fornece, justamente por essa característica da matriz ser extremamente permeável, aqui no caso em A, e aqui em B a gente tem uma situação no qual o organismo ele toma a decisão por meio de a decisão com base no seu forrageamento ideal, né, no seu forrageamento ótimo. Então ele prefere manchas mais próximas e manchas onde a densidade de plantas é maior. No caso aqui em C, né, nessa situação de isolamento total, a gente teria uma conectividade dentro da mancha, né, que a gente chama de conectividade intrapet, né? Então, é uma situação que a gente pode ter também quando a gente fala da relação desses organismos na paisagem. Nesse outro conjunto em que a paisagem está conectada, né, a gente tem os corredores fazendo esse papel de conectividade tanto na matriz permeável quanto na matriz hostil, sendo que nessa matriz permeável o corredor ele acaba sendo uma opção ou não, em função da dispersão do organismo na paisagem, e no caso dessa matriz hostil, né, o corredor seria então a única alternativa para que os polinizadores, ou no nosso caso as abelhas, pudessem dispersar nessa paisagem. Então, de uma maneira bastante simplificada, né, esse conjunto, né, de conceitos, ideias, né, de fundamentos que eu falei agora para vocês, motivaram a gente desenvolver, né, uma pesquisa na qual a Mariana Arena foi a nossa orientada, né, minha orientada com a Elaine, e o mestrado dela teve esse desdobramento em 2 artigos, muito, muito interessantes. Então, um artigo que a gente tratou sobre essa abordagem múltipla escala, né, para avaliação de ocupação de abelha sem ferrão em fragmentos de Mata Atlântica, e um outro artigo que a gente avaliou a efetividade do que a gente chamou de abrigo artificial. Os trabalhos são amarrados, por isso que eu vou falar dos 2 de uma maneira bem objetiva, né, para que a gente possa conversar depois. Mas eu vou dar um pouquinho mais de foco nesse trabalho aqui da abordagem múltipla escala. Tá? A gente desenvolveu esse trabalho no município, um município vizinho aqui de Sorocaba, né, que é esse município chamado de Salto de Pirapora, muito próximo aqui, tanto que a universidade é limite, né, a esse município. E a gente teve como objetivo principal, né, detectar os principais fatores que devem ser considerados em uma abordagem em escala múltipla, né, pensando em pequenas manchas, né, florestais, justamente para que a gente pudesse contribuir, né, com planos conservacionistas para a abelha sem ferrão. Então aqui tem aqui a gente tem um mapa, né, que mostra a realidade da fragmentação florestal no município de Salto do Pirapora, né, e aqui essa é a imagem do que a gente chamou de abrigo artificial, né.
É muito comum a gente ver na literatura o termo ninho armadilha, né? Mas a gente adotou o termo abrigo artificial, mais para frente eu vou explicar por quê. Pois bem, com base nesse objetivo, né, a gente procurou responder essas perguntas, né? Então, se a presença de abelhas sem ferrão em pequenos fragmentos florestais é influenciada pela estrutura da vegetação, por parâmetros microclimáticos, pela paisagem, né, que circunda esses fragmentos florestais, né, que estão em volta desses fragmentos florestais, ou seja, a matriz, de certa forma, na qual esses fragmentos florestais estão inseridos, e se os fragmentos florestais eles podem ser considerados como uma estratégia de conservação para abelhas sem ferrão. Tá? Então, o primeiro passo foi selecionar, né, os fragmentos de floresta de interesse para que a gente pudesse instalar esses abrigos artificiais. Né? Então, a gente fez uma série de reuniões, eu, a professora Elaine, o professor Marcos Martinez, que é da Geografia, um grande parceiro que me ajuda bastante aqui também, e a Mariana, para a gente discutir quais parâmetros que a gente poderia estar utilizando para a gente determinar fragmentos que seriam pontos quentes, né, que a gente chama de hotspot, onde as abelhas a gente poderia ter mais chance de que esses abrigos artificiais fossem colonizados, né, e fragmentos que a gente chamaria de controle, né, no qual a gente não esperaria tanto sucesso na colonização desses abrigos artificiais. Então, a gente selecionou alguns parâmetros fundamentados na literatura, seria o tamanho desses fragmentos de floresta, o tamanho da área núcleo, né, desses fragmentos de floresta, ou seja, aquilo que está livre da borda, né, então a gente adotou como um parâmetro de distância da borda de 35 metros, né, a distância entre os fragmentos mais próximos, então como um elemento aqui de conectividade entre as manchas de fragmento florestal, né, e a distância da água, né, que é um aspecto muito importante para ter a ocorrência de abelhas. Né. Então, a gente fez aqui um procedimento dentro do geoprocessamento, né, que a gente chama de álgebra de mapas. Então, a gente estipulou aqui de uma maneira bastante simplificada aqui para trazer para vocês pesos para esses parâmetros, né, no qual a gente gerou, então, uma matriz aqui, né, que seria um mapa síntese, no qual resultou, né, nessa seleção de áreas de interesse para o nosso trabalho. Então, em laranja, a gente tem os fragmentos aqui que a gente chamou de hotspot, onde a nossa hipótese é que esses fragmentos teriam maior sucesso no processo de colonização dos abrigos artificiais, e esses fragmentos aqui em vermelho, né, seriam os nossos fragmentos controle, tá certo? Então, o que nós fizemos, né? Nós fomos até esses fragmentos, a gente distribuiu aqueles abrigos artificiais em 2 transecções, cada abrigo numa distância de 20 metros entre cada um, e esses abrigos foram organizados, então, na borda do fragmento e a 35 metros de distância, né, que a gente entendeu que seria uma distância viável para considerar já que os efeitos de borda seriam minimizados. Então, a gente tem aqui um exemplo do que a gente chamou de hotspot, né? Só para vocês terem uma ideia, né, das características do que seria um fragmento hotspot, e aqui o fragmento que a gente chama de controle, né, que a gente chamou de controle. Tudo bem? Estão me ouvindo claramente? Está tudo bem? Tudo certo, cara. Tudo certo, Toca. Pode mandar bala. Ok, obrigado. Tá bom, só para ter um feedback. É que fica um silêncio, né? Então, é meio estranho. Só eu olhando para a tela do computador aqui. Mas vamos lá. Então, além, né, dessas características que a gente adotou nesses parâmetros aqui, né, a gente também se baseou no uso da terra. Então, esse é um produto de um outro mestrado, né, da Valquíria, que ela fez uma análise estrutural da paisagem de Salto de Pirapora, né, o que possibilitou para que a gente pudesse utilizar o uso da terra dentro desse trabalho, que foi muito importante, né, para que a gente trabalhasse dentro dessa abordagem multiescalar. Então, a gente adotou aqui alguns buffers, né,
Esses buffers, eles têm 600 metros, né, do ponto central dele, justamente pensando no potencial de dispersão dessas abelhas, né? A gente fez uma série de levantamentos para avaliar esse potencial de dispersão dessas abelhas na paisagem, né? E a gente chegou à conclusão que 600 metros seria uma distância adequada para a gente poder fazer essa análise, na qual o uso da terra também seria um parâmetro dentro dessa visão analítica que a gente estava traçando. Então, a gente classificou esses usos da terra, né, em função de características de detalhe, né? Então a gente conseguiu ter um detalhamento muito legal aqui para poder fazer essa descrição do uso da terra, o que nos permitiu, então, traçar, dentro desse panorama, numa escala de paisagem, né, uma série de elementos para poder ter esse nível, né, de análise dentro do nosso trabalho. Então, dentro do fragmento agora, né, pensando nessa abordagem de múltipla escala, a gente foi a campo, né, associado, então, aqui a cada abrigo artificial, foi montada uma parcela, né. Essa parcela ela foi subdividida em 4 partes, né, para fazer um levantamento da vegetação, né, e em cada ponto também onde estava o abrigo, né, fixado, a gente também fez alguns levantamentos de parâmetros microclimáticos, né, temperatura, luminosidade, velocidade de vento, né, foram os parâmetros que a gente utilizou aqui em loco. Dentro dessa parcela, a gente fez uma caracterização da vegetação. Então, a gente fez uma caracterização do estrato herbáceo, do estrato arbustivo, do estrato arbóreo, né, vendo o quanto esses estratos dominavam, né, essa parcela, uma abordagem qualitativa, principalmente para a questão do estrato herbáceo e do estrato arbustivo. No caso do estrato arbóreo, a gente contou realmente todas as árvores, né, tanto que a gente chegou num número aqui de 1.728 árvores amostradas. A gente mediu o DAP, mediu a altura do primeiro fuste. Além disso, a gente também contou, né, todas as presenças de frutos e flores, né, do estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, né? Então, a gente fez essa estimativa também no campo. Então, isso permitiu que a gente tivesse tanto dados, né, no contexto da paisagem, que seria associado a esses padrões de uso da terra, como dados dentro da parcela associada à vegetação. Para que a gente obtivesse justamente isso, né? Era isso aqui que a gente estava esperando. Então, quando a gente teve o primeiro abrigo artificial, foi colonizado, né? Foi uma felicidade muito grande, que a gente viu que a gente estava no caminho certo, né? Então, a gente teve 72 abrigos instalados, né, em todos esses fragmentos. Foram 8 meses de monitoramento, e a gente conseguiu uma taxa, né, de 5,5% dos abrigos com sucesso de colonização, né, que parece pouco, mas é compatível com todos os trabalhos que a gente encontrou na literatura, né. E a gente ficou mais feliz ainda porque é uma taxa de colonização em pouco tempo de monitoramento, apenas 8 meses. E a maioria dos trabalhos era bem acima disso, 1 ano e meio, 2 anos de monitoramento, para obter uma taxa de colonização como essa. E o mais importante, né, em pequenos fragmentos, né, em manchas muito pequenas. Além disso, a gente teve 32% desses fragmentos, né, com evidência de presença de abelhas, ou seja, houve um processo de colonização, né, as abelhas começaram um processo de colonização, mas alguma coisa, né, algum fator externo, né, influenciou para que essa colonização tivesse o sucesso, como a gente vê nessa imagem aqui. Né. Então, essa aqui é uma abelhinha, Scaptotrigona postica, que foi a que colonizou todos os abrigos artificiais, né, que a gente teve nos fragmentos. Que foram instalados nos fragmentos. Pois bem, desses abrigos, a gente teve 15 abrigos colonizados nos fragmentos hotspot, né, e 12 abrigos colonizados nos fragmentos controle. A princípio, a gente fala, não teve diferença, né,
estatística sobre essa relação, do que a gente estava selecionando como fragmentos que a gente esperaria ter uma maior evidência de ocorrência de abelhas nesses abrigos artificiais, em relação a hotspot e controle. Mas daqui a pouco eu vou explicar que não é bem por aí, né? Apesar da gente ter essa proximidade de abrigos com evidência de abelhas entre hotspot e controle, a gente tem alguns aspectos aí que explicam, né, por que a gente não teve essa diferença significativa. Em relação à borda interior, né, ficou evidente aqui que o núcleo do fragmento é muito mais importante que a borda. A gente teve o dobro, né, de abrigos com evidência, com ocorrência de abelhas, né, ou colonizado, com sucesso de colonização, alguma evidência de ocorrência de abelhas nos fragmentos. E aqui, esse slide mostra quais são os principais fatores dentro as principais variáveis, né, dentro dessa análise múltipla escala, que interferiram nessa questão do sucesso, ou na ocorrência, né, de alguma evidência, né, de processo de colonização nos abrigos artificiais. Então, a gente vê aqui, no contexto da parcela, né, a gente vê aqui a altura total das árvores influenciando, né, positivamente, e o diâmetro, né, das árvores influenciando positivamente, né? Ou seja, quanto maiores as árvores, quanto maior o DAP, né, a gente tem mais sucesso ou a ocorrência de abelhas associadas aos abrigos artificiais. No caso da paisagem, né, a gente teve aqui as áreas de pastagem com uma correlação negativa, né, e as áreas de silvicultura com uma correlação positiva. A gente tem outros elementos aqui que são importantes, eu só estou destacando aqui alguns aspectos, né, que chamaram mais atenção. No caso das áreas de pastagem, né, então todos os fragmentos que tinham seu entorno com áreas de pastagem, a gente teve menos evidência de ocorrência de abelhas associadas aos abrigos, e no caso de silvicultura associada, a gente teve mais evidência de abelhas associadas aos abrigos. Esse PCA revela, né, os agrupamentos em função aos fragmentos hotspot e os fragmentos controle, né, e mostra realmente que esses fragmentos têm características específicas. O que não permitiu um distanciamento total, né, desses dois grupos foi justamente esse fragmento aqui, né, esse CA, que é um controle, no qual o entorno dele, né, ele era todo de silvicultura, né, e fez com que esse ambiente, esse entorno, permitisse que alguns abrigos tivessem associação, né, com a espécie de abelha que a gente encontrou lá. Pois bem, quais são as principais conclusões que a gente chega aqui dentro desse trabalho, né, de uma maneira bem rápida, né? Que os abrigos artificiais, eles cumpriram sua função para ocupação por abelhas, sem ferrão, né, nesses fragmentos pequenos, que o núcleo das áreas florestais são muito importantes, né, para ter essa associação das abelhas com esses abrigos artificiais, que árvores grandes, principalmente com maiores diâmetros, né, são extremamente importantes, né, dentro dessa realidade, mas também nós encontramos correlações positivas com os recursos alimentares, né, principalmente com os arbustos, dentro dessa influência local. O entorno ele é fundamental, né, para o planejamento, né, de uma proposta conservacionista voltada à conservação, né, uma proposta de conservação de abelhas sem ferrão em fragmentos pequenos da Mata Atlântica, né. Então tem que entender o que está em volta para poder compor esse processo de planejamento, principalmente pensando na conectividade, né, desses ambientes que são extremamente fragmentados. Os pequenos fragmentos florestais, eles podem fornecer esses recursos de alimentação e nidificação para as abelhas sem ferrão, né? Na verdade, esse é um dos primeiros trabalhos realizados dentro desse escopo em fragmentos pequenos da Mata Atlântica, né? Todos os outros trabalhos que a gente encontrou dentro dessa perspectiva, dentro dessa abordagem, foi sempre em grandes áreas,
né? Então, isso chamou atenção também na conclusão do nosso trabalho. E a importância, né, de estudos que abordem a interação de abelhas nesses cenários de grande interferência antrópica, né, como eu acabei de comentar, justamente para que se possa elaborar planos de conservação que melhorem a integridade desses fragmentos florestais. Então, esse trabalho, né, ele está amarrado, então, com a ideia muito voltada com a perspectiva do planejar a conservação dessas abelhas. Então, o mestrado da Mariana permitiu, então, que a gente trouxesse esse outro artigo aqui, essa outra abordagem aqui, que é pensar no abrigo artificial, né, não como pensar nessa estrutura, melhor dizendo, aqui, não como um ninho armadilha, né, mas como um ambiente de colonização, né, das abelhas em fragmentos muito pequenos, né, como é o nosso caso. Né? Então, aqui a gente tem eu coloquei essa figura só para que vocês tenham noção de como é construído esse abrigo artificial. É uma garrafa PET de refrigerante, 3 litros, né? Então a gente construiu ela de uma forma protegida para que as abelhas pudessem colonizar aqui e fazer o seu ninho. Então, esse trabalho especificamente é justamente para avaliar o papel desse abrigo artificial como estratégia para a conservação em ambientes fragmentados. Então, a gente tentou responder 2 perguntas aqui. Quais são os desafios que as abelhas sem ferrão enfrentam na ocupação desses abrigos artificiais e que ações podem ser tomadas para superá-los? E se os abrigos artificiais podem funcionar como uma estratégia de conservação para hospedar essas abelhas em fragmentos em paisagens, altamente fragmentadas da Mata Atlântica. Tá? Aqui só para que... Então, o que a gente fez, né, para ilustrar, né? A gente chegou, quando a Mariana ia defender o mestrado, a gente falou, vamos abrir todos os abrigos, né, e ver o que tem dentro, né, para a gente tentar entender melhor, né, porque a gente estava na dúvida, deixa, não deixa, será que vai colonizar mais, não vai colonizar? Daí a gente falou, não, vamos abrir para ver o que tem dentro, né, para dar uma olhada. A gente teve uma surpresa enorme, né, quando a gente abriu e a gente verificou o que tinha dentro. Então, esse gráfico é justamente para mostrar a diversidade, né, de elementos que havia dentro dos abrigos artificiais. Evidentemente que era isso que a gente estava querendo, né? Então, aqui a gente tem aqui no comecinho, né, processo de formação da colônia dentro do abrigo artificial, aqui já consolidado, mas a gente encontrou toda essa diversidade de coisas, né? De organismos interagindo com um abrigo artificial e de situações até em que os abrigos foram destruídos, né? Deixa eu ampliar aqui para mostrar. Então, aqui a gente tem abrigos em que a gente tem interação direta com abelha sem ferrão. Então, quando começou a formação da colônia, mas por algum motivo as abelhas abandonaram. Situações muito comuns aqui que a gente encontrou, que são abelhas mortas dentro desses abrigos artificiais, né? A destruição de alguns abrigos, né? Inclusive abrigos que havia presença de abelhas, né? Mofo, água dentro dos abrigos, né? Aranhas, teias, né? Inclusive a gente teve essa situação pitoresca aqui, né? Que a gente encontrou uma cuiquinha dentro do abrigo, né, fazendo um ninho aqui, e de sapinhos, né, ocupando também o ambiente, né. Então, isso chamou muita atenção, né, e a gente, né, falou, nossa, que diversidade de situações, né. Mas o foco do trabalho era justamente o abrigo como um ambiente adequado para colonização de abelhas. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, ele é bem curtinho, que foi feito 2 anos depois da instalação desses abrigos, tá? Eu espero que tenha o áudio, mas ele tem uma legenda aqui que permite que acompanhe o que está sendo colocado aqui. Hi, I am Mariana Arena. Today is July 24th, 2018.
I have returned to the forest patch where our research took place, and it has been 2 years since we installed artificial shelters for Australia's bees. As you can see, the colonized artificial shelter that we made overcame the biotic and abiotic channels, and the nest is still alive and well. Ou seja, né, o abrigo estava lá com as abelhas, né, e ele teve o papel, né, de fazer com que as abelhas fossem atraídas para esse abrigo, né, e permitindo que as abelhas colonizassem aquele ambiente, né, que é um fragmento extremamente pequeno, né, com um entorno extremamente hostil, né, que é essa paisagem que a gente tem aqui no interior do estado de São Paulo, né, extremamente manejado, antropizado, né, que acaba interferindo diretamente na conservação de espécies. Então, a ideia que a gente teve desse abrigo artificial, isso que a gente chama de abrigo artificial, né, que além de atrair, de criar um ambiente propício para que a abelha pudesse colonizar, poderia também ter um papel de stepstone, ou seja, poderia ser um trampolim ecológico para que a abelha alcançasse aquele fragmento, né, e quem sabe até enxameasse dentro do próprio fragmento, né, fizesse um movimento intrapet dentro do fragmento para que essa colonização ocorresse lá. Tá? Então, o trabalho da Mariana, ele culmina nessa perspectiva, nessa abordagem, né, e a gente avançou em ideias e nós fizemos um contato com o pessoal lá na Austrália, né, aí já é um desdobramento do trabalho da Mariana, que a gente começou a pensar, né, e a gente montou uma parceria com o pessoal da CISAIRO, né, por meio de um pesquisador lá que é o Peter, da Universidade de Griffith, né, que ambos lá na Austrália, né, com um professor lá que é o Paulo de Souza, e eles nos doaram etiquetas eletrônicas, né, e um kit, né, com antenas para fazer o monitoramento dessas abelhas. Então agora a gente está nesse passo aqui, né, dentro do nosso trabalho. A gente conseguiu etiquetar, isso aqui é uma espécie nativa, a mandaçaia, a Melipona quadrifaciata, né, a gente conseguiu etiquetar essas abelhas, pode ver que é muito pequenininho, né, tem 2 milímetros, um pouquinho mais, né. Então a gente desenvolveu uma cola específica, a gente agora acabou de submeter um trabalho para a Pidologia sobre essa cola, né, e a gente está conseguindo etiquetar e monitorar essas abelhas. Eu estou com uma colônia dentro da minha sala, né, com isso aqui montado, né, em que a gente está conseguindo fazer um monitoramento de mandaçaia para que a gente possa dar o segundo passo, né, que é justamente discutir essa questão um pouco mais detalhada sobre esses aspectos que envolvem essa dispersão das abelhas na paisagem. Né, e realmente as abelhas estão conseguindo ir e vir. Eu tenho um outro vídeo bem curtinho aqui para mostrar para vocês. A abelhinha vindo, está vendo ali, ó, ela é etiquetada, né? Então é muito legal, né? Então a gente teve sucesso, né, nesse passo importante da nossa pesquisa, né, que é voltada a estabelecer estratégias de conservação para as abelhas sem ferrão. Então tem toda essa equipe por trás aqui, né? Então essa aqui é a professora Elaine, responsável por tudo, que acabou me motivando, convidando, a Mariana, né, que desenvolveu o mestrado dela com a gente, a professora Cláudia, que está lá agora, especialista em palinecologia, o geógrafo, né, meu amigo, o professor Marcos, e aqui todos os alunos, né, que estão trabalhando com a gente, estão trabalhando com a gente dentro dessa temática. Tá? Eu não sei se eu passei do tempo, se eu falei muito rápido, né, mas era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Tá? Tem meu contato aí, alguns links para que vocês possam consultar depois. É isso. Muito obrigado, professor Rogério. Eu vou encerrar a gravação aqui, e aí eu vou abrir para as perguntas. Gente, lembrando que 19h15 a gente tem as aulas da graduação iniciando, né?